Ô, pessoal, e aí, tudo tranquilo? Olá. E aí, beleza? Então tá, vamos começar então com a Matemática C, a aula 9. Vamos falar de geometria espacial. Continuando ainda com a fase de geometria espacial, pirâmides, e esse é o meu nome, tá? Ok? Daniel. Bom, pessoal, o que são pirâmides então? Tá? A gente sabe aquelas pirâmides egípcias, né? Toda aquela mística, aquela magia, né? Mas não é bem isso, tá? A gente vai ver na matemática aqui. Pirâmides são poliedros, cuja base é uma região poligonal, tá? Ou seja, aqui eu botei A, B, C, D, F, mas a figura não está aqui. E as faces são regiões triangulares. Então a principal ideia de uma pirâmide, tá? É que suas faces laterais são formadas por figuras de um triângulo, tá? São formadas por um triângulo. Então isso é definido como uma pirâmide. Suas faces laterais são definidas como um triângulo. Uma pirâmide se diz regular quando for reta, ou seja, quando a projeção ortogonal do seu vértice, tá? Colocar bem no meio do centro do polígono, que é a sua base. Aí a gente chama essa pirâmide de pirâmide regular, ou seja, uma pirâmide regular. Pirâmide regular, só para lembrar também, o que é um polígono regular? Quer dizer que todos os seus lados têm a mesma medida, tá? Então a gente chama pirâmide regular também, né? Quando a base ali da sua pirâmide é formada por um polígono regular, ok? Bom, aqui estão alguns elementos de pirâmide, certo? Vejam só, nesse caso aqui eu coloquei como se fosse uma pirâmide regular. Que base é essa aqui? Vê se o pessoal adivinha. Pentagonal, né? Uma base pentagonal. Temos 5 lados aqui, pentagonal regular. Então, nesse caso aqui, a gente tem a base, tá? E reparem que as faces laterais aqui dessa pirâmide, certo? São triângulos. Que tipo de triângulo? É um triângulo especialzinho. Hã? Triângulo isósceles, tá? Por que triângulo isósceles? Porque suas arestas laterais aqui são iguais, certo? Suas arestas laterais aqui terão a mesma medida, certo? Então isso aqui é chamado de aresta lateral, face lateral. Reparem que a altura aqui da pirâmide, ele vai do vértice, no caso aqui uma pirâmide regular, e vai até o centro do polígono regular aqui. Ou seja, isso aqui é a altura aqui da pirâmide. E esse cara aqui, esse ladinho aqui, é chamado de apótema. Apótema da base. O que é a apótema da base? É o raio da circunferência inscrita no polígono. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui um quadrado, ó, tá? Aqui é um quadrado, certo? Isso aqui é ser o apótema, tá? Claro, o professor, né, se passou um pouquinho aqui, certo? Se passou aqui, mas veja, é uma circunferência, tá? Onde isso aqui é minha apótema. Quer dizer que o raio da circunferência inscrita no polígono, regular naturalmente, tá? É chamado de apótema, ok? Nesse caso aqui é a apótema da base. E existe aqui também a nossa aresta da base, tá? São as arestas da base. E tem aqui que não aparece, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Ele não vai aparecer, tá? Mas temos aqui o que nós chamamos de apótema da pirâmide. O que é a apótema da pirâmide? A apótema da pirâmide, ele vai pegar do vértice aqui da pirâmide e vai vir bem no meio aqui da face lateral. Ou seja, se eu pegar aqui uma face lateral, ó, se eu pegar aqui uma face lateral da pirâmide, ó, aqui é o vértice, aqui é uma face lateral, aqui é a aresta da base. A aresta da base, tá? A apótema da pirâmide será esse cara aqui, ó. Será a altura do triângulo da face de uma pirâmide, tá? Isso aqui é chamado de apótema da pirâmide, certo? Pirâmide, ok? Então, a apótema da pirâmide, se a gente pegar uma face aqui, colocar ele aqui, tá? Uma face da pirâmide, a gente vai ver que ele vai do vértice até a metade. Aqui ele vai pegar metade da aresta da base aqui dessa pirâmide, tá? Então isso aqui vai se chamar apótema da pirâmide. A gente vai ver que a gente sempre vai achar relações aqui do teorema de Pitágoras na pirâmide.
A gente vai achar, ó, aqui a gente tem da apótema da pirâmide, reparem, ó, a gente consegue tirar aqui, ó, o teorema de Pitágoras, ó. Nesse caso aqui será a metade da aresta da base, a apótema aqui da pirâmide, e esse aqui será a aresta. Que aresta será esse aqui? Aresta lateral, tá? Que será a hipotenusa, nesse caso aqui, desse triângulo. Certo? Bom, e aqui nós temos, então, um exemplo de uma pirâmide. Próximo item são as fórmulas, né? Algumas fórmulas aqui corriqueiras na nossa pirâmide. Então, vejam. A área da base vai depender do polígono que está na base dessa pirâmide. Se for um quadrado, nesse caso, a gente diz que é uma pirâmide quadrangular regular. Se for uma pirâmide com uma base que é um triângulo equilátero, a gente diz que é uma pirâmide triangular regular. Tá? Se for pentagonal a sua base, ou seja, se for um pentágono regular, a gente fala que é uma pirâmide pentagonal regular, e assim vai. Tá? A palavra regular nos diz que, nesse caso aqui, a minha base é um polígono regular. Ok? Certo? Bom, então vai depender da sua base. Tá? Mas nem toda base vai ser um polígono regular. Tá? Então, vai depender da área da base. A área lateral. O que é a área lateral? Vejam, a área lateral é aquela partezinha, todas as faces ali laterais da pirâmide. Então, por exemplo, se meu polígono é de 3 lados, ou seja, triangular regular, que sua base é formada por um triângulo equilátero, quantas faces laterais nós teremos nessa pirâmide? 3 faces laterais. Então, vejam, nesse caso, a área lateral da pirâmide será dada por N, que é a quantidade de faces laterais que nós temos na pirâmide, vezes o cálculo da área de um triângulo, certo? Que nesse caso aqui é a apótema da pirâmide, tá? É a apótema da pirâmide, vezes a sua aresta da base, dividido por 2. É o cálculo aqui da área de um triângulo qualquer, tá? Que é a sua altura, nesse caso aqui é a apótema aqui da pirâmide, vezes a aresta da base, dividido por 2. O que é a área total? A área total vai ser a área da base mais a área lateral, tá? Que é o resultado dessa área lateral aqui. E o volume da pirâmide, tá? Essa observação é importante. O volume da pirâmide será 1/3 da área da base vezes a altura dessa pirâmide. Repare que no prisma nós estamos vendo que o volume de um prisma... Ah, que idiota, né? Olha só. Tá, mas se eu pegar e fizer... Não dá também. Tá, e corta esse 1/3 aqui, tá? Olha só, o que acontece? Se a gente cortar esse 1/3 aqui, a gente vai ter... Ah, não dá, cara. Eu não consigo. Que é inteligente, né? Olha só. Veja, ó, o que a gente vai ter aqui? O volume de um prisma é dado pela área da base vezes a sua altura. Então, uma pirâmide será 1/3 da mesma área da base vezes a mesma altura de um prisma, tá? Então, veja, para eu encher um prisma de mesma base e mesma altura da pirâmide, eu vou precisar de quantas pirâmides? 3 pirâmides, naturalmente, porque é 1/3, tá? Então, fica essa ideia aqui, ok? Bom, mas chega de papo e vamos ao que interessa, tá? Exercício da tarefa, do exercício de sala ali, da página, eu nem falei a página, né? 17, tá? Página 17. Olhem só. Uma pirâmide quadrangular regular. Que tipo de base eu tenho? Quadrangular regular? Um quadrado, tá? Então, uma pirâmide de base quadrada. A gente tem ali, tem 4 metros de altura essa pirâmide, certo? Tem 4 metros de altura e só a aresta da base mede 6 metros. Então, vamos lá. Exercício 1. A altura dessa pirâmide é 4 metros. Tá? E a aresta da base, que eu vou chamar de L, a gente está chamando de L, tá? Então, a aresta da base é igual a 6 metros. Bom, pessoal, eu sou muito fraco, tá, em desenhos, mas eu vou tentar fazer aqui. Olhem só, eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Pum, tá? Aqui, ó, sou muito ruim aqui, ó. Mas dá para entender, tá? Ó, uma pirâmide, certo? De vértice, base quadrada, ok? O que diz? Ele diz que, nesse caso aqui, a aresta da base mede 6, certo? E a altura aqui, ou seja,
a altura aqui dessa pirâmide, essa altura aqui que eu estou chamando de Hzão, isso aqui é igual a 4. E ele está pedindo para determinar a área total dessa pirâmide. Bom, é um trabalho, tá? É trabalhoso. Olhem só, para descobrir a área total, o que a gente precisa primeiro? Nós precisamos descobrir a área da base. Então, o que a gente está chamando de SB, né? Superfície da base. Então, nesse caso, como a base é um quadrado, será L vezes L. Então, nesse caso, L ao quadrado, a gente vai ter 6 vezes 6, que é 36 metros quadrados. Tá? Então, já descobrimos a base. Falta nós descobrirmos quem? A área da face, né? Eu preciso descobrir a área de uma face aqui. Então, vejam, se eu chamar isso aqui, ó, aqui V, aqui A, aqui B, tá? E aqui, ó, nós temos a nossa altura, ó. Tá? Tá aqui a nossa altura, que é 4 metros. Ó. Então, vejam, a gente tem a seguinte situação, ó. Eu preciso descobrir quanto mede aqui, ó, vou transportar a minha face para cá, tá? V, AB, tá? VAB. Estou transportando essa face para cá. Repare que para eu calcular a área da face dessa pirâmide, eu preciso aqui, que no caso da área da face triangular, eu preciso dessa altura aqui. Essa altura é a apótema da pirâmide, né? Que a gente está chamando de AP. Apótema da pirâmide. Bom, para calcular essa apótema da pirâmide, eu tenho aqui 4. Quanto vai medir essa partezinha aqui? Que é a apótema aqui da base. 3, que é a metade do lado, 3. Aí eu vou ter aqui a apótema da pirâmide, por triângulo retângulo, ó. Mas esse triângulo é especial. Que triângulo é esse? 3, 4, 5, é o pitagórico. Então, logo, a gente já descobriu quem é a apótema da minha pirâmide, que é 5, ó. Então, esse cara aqui, que é a apótema da pirâmide, vai medir 5. Então, para descobrir a área da face aqui, que eu vou chamar de AF, a área da face, eu vou calcular, nesse caso, a área de um triângulo, que é a aresta da base vezes a sua altura dividido por 2. Então, veja, nesse caso aqui a gente vai ter a aresta da base, que nesse caso mede 6. Então, 6 vezes a apótema da pirâmide, que mede 5, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 3 vezes 5, que é igual a 15 metros. Então, a área da face é 15. Quanto vai medir a área lateral? Quantas faces nós temos ali? 4 faces. Tem que multiplicar esse número por quanto? Por 4. Então, vejam, a gente vai ter 4 vezes 15. 4 vezes 15, então a área lateral é igual a 60. A área lateral, então, aqui é igual a 60 metros quadrados. Logo, a área total, que a gente está chamando de ST, tá? Superfície total vai ser igual à superfície da base. Eu estou chamando de área lateral, mas na verdade era SL que eu tinha posto ali, né? No enunciado. Que está na apostila de vocês também. SL, que é a superfície lateral. Mais a superfície lateral, ou seja, a área total aqui vai ser igual. Superfície da base, 36, mais a superfície lateral, que é 60. Ou seja, a superfície total será igual a 96 metros quadrados. Ok? A pirâmide, tá? Ela é trabalhosa. É um pouquinho trabalhosa. Ela não é tão difícil, tá? Mas é um pouco trabalhosa, certo? A gente tem que achar algumas relações do teorema de Pitágoras ali na pirâmide para resolver ela, certo? Então a resposta aqui é 96 metros quadrados. Bom, próxima, o que é isso aqui? Esse pano aqui que está fazendo aqui? Tá? Bom, olhem só. Próxima. Qual é o volume de uma pirâmide regular hexagonal cuja altura mede 3 raízes de 3 metros e o perímetro da base mede 12 metros? Tá? Então vamos lá. Vamos resolvê-lo. Exercício 2 da apostila. Exercício de sala. Vamos resolvê-la. Olhem só. Então a gente tem o seguinte. Número 2. Bom, ele me diz que a altura dessa pirâmide, que eu vou chamar de Hzão, é igual a 3 raiz de 3 metros. Tá? E o perímetro da base, ou seja,
o perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, que é igual a 12. Como nesse caso aqui é uma pirâmide regular e hexagonal, todos os lados têm a mesma medida. Então, quantos lados tem esse hexágono? 6. Então, nesse caso aqui vai ficar 6 vezes o lado aqui do hexágono, que a gente está chamando da aresta da base, a gente está chamando de alisão, é igual a 12. Então, cada aresta da base vai medir 2 metros. Tá? 2 metros. Então, esse aqui é a nossa aresta da base. Tá? Bom, como ele está pedindo volume, o que é o volume de uma pirâmide? É 1/3 do volume de um prisma, que é da área da base vezes a altura. Então, é 1/3 da área da base, superfície da base, vezes a sua altura. Então, falta eu achar aqui quem é a base desse prisma. Quem é a base dessa pirâmide. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte. Vamos calcular a superfície da base. Superfície da base vai ser igual. Como é um hexágono? O hexágono é formado pelo quê? Qual figurinha é formada o hexágono? Por triângulos equiláteros. Quantos triângulos equiláteros? 6. Então, nesse caso, será 6 vezes a aresta da base, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, nesse caso, a superfície da base vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado, 2 ao quadrado vai ser 4, vezes raiz de 3 sobre 4. Cancelo aqui, então a superfície da base será igual a 6 raiz de 3 metros. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o seguinte. Volume vai ser igual a 1/3 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3, vezes a sua altura, que é 3 raiz de 3. Logo, nós teremos o seguinte. Nós teremos aqui. O chefe não viu, né? Tá, estou riscando aqui a parte. Ó, a gente vai ter aqui, volume vai ser igual. Então, a gente vai simplificar, como é tudo uma multiplicação, esse 3 com esse 3. Fica 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz de 3 ao quadrado, que é 9. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Então isso aqui vai ficar 6 vezes 3, ou seja, o meu volume, isso aqui vai ser igual a 18 metros cúbicos. Ok? Certo? Bom, é isso. Próximo exercício é o exercício 3 ali da UFSC, tá? Vamos lá. A base quadrada de uma pirâmide tem 144 metros quadrados de área. A 4 metros do vértice, traça-se um plano paralelo à base e a secção assim feita tem 64 metros quadrados de área. Qual é a altura dessa pirâmide? Parece um problema complexo, né? Nossa, né, cara? Marco verdadeira, né? Como é que a gente marca isso aí? Olhem só. Olhem só. Nesse caso a gente tem o seguinte. Ah, ele nem tá a resposta, né? Não, ele está pedindo a altura. Que idiota. Como eu sou idiota. Tá? Olhem só. Vamos lá. Então a gente tem o seguinte aqui. Uau! Vejam, exercício 3. UFSC. Tô vendo o pessoal lá, hein? Tô vendo o pessoal lá. Lá pedindo esmola na rua, né? Vocês sabem bem, né? Ô, por favor, tem algum dinheirinho aí? Por quê, cara? Não, eu preciso CA lá, o pessoal do centro acadêmico está pedindo lá uma moedinha. Aí eu puxo 1 centavo assim, né, cara? Eu digo, ó, toma. Ó, cara, obrigado. Né? Todo lambuzado, né, cara? Vocês vão estar lá também, né? E eu não vou dar moedinha, não. Bom, olhem só. A base quadrada de uma pirâmide tem 144 metros quadrados. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem, aqui está a nossa base, tá? Aqui está a nossa base. Aqui está o vértice. Então a gente vai fazer isso aqui. Tá? Aqui está a nossa pirâmide, tá? De base quadrada. Bom, o que acontece aqui? Ele diz o seguinte, que ele pega uma secção aqui e faz um corte, tá? Ele faz um corte aqui, faz um corte aqui, um corte aqui e um corte aqui, tá? Ele diz o seguinte, ó, que nesse caso, tá? Ó, nesse caso, tá, é uma secção aqui que está cortando a pirâmide. O que acontece? Ele diz que a base
de uma pirâmide tem 144 metros quadrados. Então isso aqui tem 144 metros quadrados. Tá? A 4 metros do vértice, ou seja, a 4 metros aqui de altura, ó, a gente tem aqui 4 metros, que eu vou chamar de Hzinho. A gente seccionou aqui uma base, tá? Também vai me formar um quadrado aqui, porque são bases aqui paralelas, então vai me formar um quadrado aqui, tá? E essa área aqui feita tem 64 metros quadrados, ou seja, aqui tem 64 metros quadrados. Ele está perguntando qual é a altura dessa pirâmide aqui, tá? Eu quero saber qual é o Hzão aqui dessa pirâmide. Bom, nesse caso a gente tem o seguinte, olhem só. A gente vai ter uma razão entre duas áreas aqui. Isso aqui é bem comum, tá? Esse tipo de problema. A gente vai ter a razão entre duas áreas. Ou seja, eu tenho a razão da área dessa base aqui do quadrado, que é 64, sobre a área desse outro quadrado aqui, que é 144. A razão entre suas áreas será igual à razão entre suas alturas. Ou seja, será igual a Hzinho sobre Hzão. Só que dimensão eu tenho aqui? Que dimensão é essa aqui? É dimensão 2. Dimensão ao quadrado. Ou seja, essa dimensão tem dimensão 2. E que dimensão eu tenho aqui? Não, altura. Dimensão 1. Então, para eu tornar essas duas dimensões aqui iguais, eu vou elevar as alturas ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, ó, a gente vai ter o seguinte. Nós teremos aqui 64 sobre 144 vai ser igual ao meu Hzinho, que é 4, sobre o Hzão que eu quero saber ao quadrado. Bom, como aqui está ao quadrado, vou passar para o outro lado como raiz quadrada. Para tirar a raiz quadrada dessas duas áreas. Então, isso aqui vai ficar 8 sobre 12. É igual a 4 sobre H. Opa, essa hora da noite. Ó, H, tá? Então, veja, a gente pode simplificar, certo? Posso simplificar esse 8 com esse 4 aqui. Aqui sobra 2. Então, multiplicando cruzado aqui, nós teremos... vou botar aqui do ladinho, tá? Multiplicando cruzado, nós teremos 2H é igual a 12, ou seja, H vai ser igual a 6 metros. Tá? Então, essa aqui é a nossa altura da pirâmide grandona. Ok? Certo? Então, é só fazer a razão entre as áreas e a razão entre suas alturas ou seus lados, enfim, tanto faz. E, nesse caso, elevar as alturas ou seus lados, né, as dimensões aqui 1, ao quadrado para tornar na mesma dimensão que a área. Ó. A área aqui é o quadrado, então tem que manter a mesma dimensão aqui, tá? Para ter a razão entre elas. Ok? Bom, próxima aqui. Bom, é a tarefa mínima ali, tá? Continuando ali na apostila, tarefa mínima. Temos o seguinte, UFSC também. Uma pirâmide regular de base quadrada tem a aresta da base medindo 8 centímetros. E a apótema da pirâmide medindo 5 centímetros. Determine em centímetros cúbicos o volume dessa pirâmide. Bom, apaguei. Bom, tá. Podia ter usado essa pirâmide aqui. Mas vamos lá. Então nós teremos aqui. Ó, nesse caso nós temos a UFSC aqui, tá? Temos aqui o base quadrada, tá? Base quadrada aqui. Nós temos o seguinte. Base quadrada tem a aresta da base medindo 8 centímetros, ou seja, 8 centímetros e aqui 8 centímetros, certo? É um quadrado. E a apótema da pirâmide 5 centímetros, ou seja, essa apótema aqui da pirâmide, que eu vou chamar aqui de V, A e B, tá? A face lateral aqui. Eu vou chamar aqui de essa apótema aqui, vai medir 5 centímetros. Então aqui a apótema da pirâmide é igual a 5 centímetros. O que está faltando aqui para eu descobrir o seu volume? A altura. Nesse caso, preciso descobrir a altura. Então, veja. Nesse caso, como aqui mede 5 centímetros, a gente sabe que a altura vai ser determinado aqui, ó. Essa aqui vai ser... eu estou com uma caneta preta e não estou utilizando, ó. Ó, aqui... Mas não está funcionando. Ó, vai me determinar a altura, tá?
Esse cara aqui vai me determinar a altura da pirâmide. Bom, então veja. A gente sabe que aqui vai de 5. Quanto vai medir isso aqui? 4, né? Que nesse caso é a apótema da base. Então a altura vai ser quanto? 3, né? Que fácil. Que fácil. Olhem só. Nesse caso, então, nós teremos a superfície da base, que é dado por L ao quadrado, ou seja, a aresta da base ao quadrado, 8 ao quadrado, que é 64 centímetros quadrados. Tá? A nossa altura que nós já descobrimos, que é 3, vamos calcular o volume. O volume será dado por 1/3 vezes a área da base, vezes a sua altura. Então, o volume vai ser igual a 1/3 vezes a área da base, que é 64, vezes a sua altura, que é 3. Nesse caso, a gente vai simplificar isso aqui, ou seja, o volume vai ser igual a 64 centímetros cúbicos. Ok? Certo? Pode falar, meu querido. Como é que é, perdão? Se seria 6 aqui na altura em vez de 3. Não, nesse caso aqui, a gente vai ter aqui um triângulo pitagórico. Né? Se tu for ver aqui, ó, olha só, vou puxar esse triângulo para cá. Ó. Veja, a gente vai ter aqui 5, aqui vai ser 4, porque vai ser metade aqui do lado do quadrado, né? Metade aqui do lado do quadrado. Então, por teorema de Pitágoras, a gente sabe que, para a gente achar esse Hzão, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Quer falar do triângulo pitagórico, né? O famoso 3, 4, 5. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui 25 é igual a 16 mais h ao quadrado. 16 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 25 menos 16 é igual a h ao quadrado. 25 menos 16 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, nesse caso aqui, quando tiver um triângulo onde a tua hipotenusa é 5 e um dos catetos ou é 3 ou é 4, tá? É o triângulo pitagórico. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não? Então tá. Bom, próximo exercício aqui. UFSC, tá? Também é o segundo, tá? Tarefa mínima ali. A aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular. Que tipo de base eu tenho aqui? Quadrado, né? Falou em quadrangular regular, estamos falando de um quadrado. Mede 4 centímetros. E a sua altura mede 2 raiz de 3. Determine a área total em centímetros quadrados, tá? Dessa pirâmide. Então tá, vamos lá. Vou ter que apagar essa aqui que está muito feio. Bom, vamos lá. Então, continuando ali na UFSC, o exercício 2 da tarefa mínima. Tá? Então, vamos lá. Quadrangular regular, então a gente tem aqui, nesse caso aqui, nesse caso aqui a gente tem um quadrado, tá? Temos aqui o vértice. Tá? E temos aqui, nesse caso aqui, regular mede a aresta da base mede 4. Então aqui 4 e 4. O que mais? Isso a altura mede 2 raiz de 3. Ou seja, a altura aqui da pirâmide mede 2 raiz de 3. Ele está pedindo, nesse caso, a área total. Bom, a área total a gente sabe que é a área da base mais a sua área lateral. A área da base fica fácil, como é um quadrado, né? Então, nesse caso, a gente tem superfície da base é igual, nesse caso aqui, L ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, nós já achamos aqui a superfície da base. Falta nós acharmos aqui, nesse caso, quanto mede a sua área lateral. Então, vamos achar a área de uma face. Então, vou nomear isso aqui como VAB. Então, nesse caso aqui, eu preciso achar quanto mede a apótema aqui da pirâmide, tá? Preciso descobrir quanto mede essa apótema da pirâmide. Então, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo. Então, a gente vai ter, vou botar aqui H, e aqui eu vou botar como M, tá? Então, a gente tem esse triângulo aqui, ó, retângulo, onde a gente tem V, H e M, tá? Essa altura aqui é a altura VH, ou seja, 2 raiz de 3. E esse cara aqui vai medir quanto? 2, né? Perfeito.
quero calcular a apótema da pirâmide, que é o VM, que a gente está chamando de AP. Então, nesse caso, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter a apótema da pirâmide, vai ser ao quadrado. É 4 vezes 3, que nesse caso aqui é 12. 12 mais 4 vai ser 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, a apótema da pirâmide vai medir 4 centímetros, certo? Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, ó. Bom, a gente achou a apótema da pirâmide. Então, vamos pegar uma face aqui. Nesse caso, ó, vou pegar essa face. A face lateral, que é A, B e V. A gente sabe que essa medida aqui é a apótema da pirâmide, que a gente achou que vale 4. Isso aqui tudo vai medir 4. Bom, para nós calcularmos aqui a área da face, a F, a gente faz, nesse caso, a área da base, desculpa, a área da base não, perdão, a aresta lateral, vezes a altura aqui do triângulo, que é a apótema da pirâmide, vezes 4, dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 8 centímetros quadrados. Então, se a área da face é 8 centímetros quadrados, quanto vai ter a área lateral aqui? O pessoal tá... Olha só. Tá? Veja, se a área da face aqui mede 8, quanto vai medir a área lateral? 32, porque a gente multiplica por 4, porque são 4 faces laterais. 4 áreas da face ali. Então, nesse caso, a gente vai ter... Vou apagar aqui essa partezinha. E nós teremos aqui, então, nesse caso, a gente vai ter que a área total, que a gente está chamando de ST, ou seja, ST vai ser igual à área da base, que a gente calculou, que é a superfície da base, mais a superfície lateral. Nesse caso, a área total vai ser igual a 16 mais 4 vezes a área da face, que nesse caso é 8. Então, a área total vai ser igual a 16 mais 32. 16 mais 32, 48. Obrigado, pessoal. Ó, tá? 48 é a área total. Tá, eu tenho mais 5 exercícios agora. Vamos lá. Tá, não me atirem nada. Tô brincando, tá? Pessoal, valeu aí. Boa semana pra galera. E estamos aí, tá? Qualquer dúvida, prof_salsicha@hotmail.com.